Então, o último comentário da noite. O Gabriel Borges comentou aqui. Valeu, Gabriel. Muito obrigado mesmo. Certo? Divulga o canal. Ele pergunta, mais uma pergunta nesse vídeo que eu falei sobre o paganismo da Gospelândia, né? Mas a pergunta não tem nada a ver com a Gospelândia. Mas ele perguntou bem assim, pastor, os versículos de Romanos 9 podem ser usados sem medo, se assim podemos dizer, para endossar a doutrina da predestinação? E alguns outros textos também, como 1 de Pedro e Efésios 1 e 2. Estou crescendo muito com seus vídeos. Que Deus possa lhe retribuir a atenção no ensino da doutrina. Abraço. Meu irmão, muito obrigado mesmo, hein? Valeu. Olha só, sem medo, tá? Aprenda. Estude mais, leia mais sobre esses textos, porque eles realmente trazem uma doutrina sólida. Não somente esses textos, não, viu? Tem mais do que isso, muito mais. Toda a Escritura nos aponta para esse caminho. Então, é claro, Romanos 9 ensina claramente predestinação, Romanos 8 também, Efésios 1, não é? Então, não tenha medo de dizer isso, não. Pode falar a respeito disso, certo? E eu recomendo fazer leituras sobre esse texto de maneira um pouco mais dedicada, para entender bem, não só versículos, né? Porque você tem alguns textos, alguns versículos, expressões, termos, predestinou, elegeu. E, às vezes, alguns que querem rejeitar essa doutrina acabam acusando o reformado de estarem usando trechos isolados para ensinar algo que é errado. E essas pessoas são falaciosas, tá? Então, essas ideias são bem construídas nesses textos. Não são coisas isoladas, não. Tem até um videozinho aqui no canal que eu faço um resumo explicativo breve de Romanos 8, para mostrar, não é, que não são 2 versículos que fundamentam a doutrina reformada. Não. Todo o capítulo nos fornece dados, princípios que dão segurança plena na salvação. Todo o capítulo, tá? Então vale a pena fazer essa leitura, certo? Eu fiz isso, então recomendo que assista esse vídeo aqui também. Vou deixar o primeiro link para você aqui, acompanhar também, certo? E note que Paulo faz a mesma coisa, por exemplo, em Efésios. Existe uma ideia construída, não é? Não é uma coisa aleatória, não. Ele constrói realmente uma ideia muito bem elaborada ali para explicar sobre a eleição antes da eternidade, antes da criação, no caso, perdoe, a eleição na eternidade, certo? E predestinação, né? Inclusive em Efésios 1, há uma ligação muito clara do termo eleição, digamos assim, né? Que ele elegeu para predestinar, tá? Então ele elegeu e predestinou quem? Os eleitos. Então existe essa ligação muito clara em Efésios 1. E Efésios 2 não sai desse tema, porque ainda está falando, não é, em todo esse contexto da obra de Deus e da vida, porque ele providencia para quem ele escolheu. Então, perceba que Paulo, não é, outros apóstolos também desenvolvem essas ideias. Até os evangelhos nos trazem isso também, né? Então, você vai ler, por exemplo, João capítulo 10, Cristo ensina essa verdade da soberania de Deus na salvação do homem, por exemplo, de maneira tão clara, que nos dá segurança perfeita ali, tá? Então, assim, vale a pena realmente estudar a fundo esses textos, inclusive, não é, ter essa confirmação. Romanos 9 ensina a predestinação, sim. Não adianta o pessoal querer desvirtuar ou então distorcer. É o fato. Tentar tornar a coisa mais genérica, não é? Ou levar Romanos 9 para Israel, nesse sentido, né? Para falar sobre Israel e tentar despistar, né, a mente dos cristãos de que Deus está falando de indivíduos, não é? Que ele escolhe. Tá? Não tem como separar essas coisas. E esses textos ensinam isso muito bem. Tá? Então, recomendo, leia o capítulo inteiro, um capítulo depois, o capítulo antes também, para que você possa compreender a construção do autor dessas ideias. Porque isso realmente vai pesar demais para você. Os textos aí são claros, mas é bom compreender como ele desenvolveu, não é? Talvez uma leitura do capítulo, toda a carta aos Romanos é importante fazer essa leitura, não é? Mas quando Paulo começa a abordar isso, por exemplo, não é fantástico, porque ele começa a abordar do capítulo 1 até o capítulo 3 a depravação total da humanidade. Então, vai abordar a lei judeu, gentil, e fala sobre a situação do ser humano. Não é? Depois, ele vai começar a falar sobre a justificação por meio da fé. Nesse contexto, em que todos são depravados, caídos nesse sentido, e não podem se justificar. E a partir do capítulo 4 ele fala sobre isso. Não é? No capítulo 6, ele vai dar mais uma ênfase na justificação, mas agora observando os frutos da mesma. Porque se nós estamos em Cristo e cremos nele, não vamos viver uma vida de pecados. Ele nos libertou disso, nascemos de novo. Não é? No capítulo 7, ele vai abordar justamente o conflito que existe, porque
Não é o fato de que, não é pelo fato de sermos justificados gratuitamente, não é pela fé em Deus e sermos uma nova criatura que nós não temos conflito. Então Romanos 7 mostra o conflito, não é? E no conflito, terminando o capítulo 7, não é, é aquele grito de alívio, graças a Deus por Jesus Cristo, e então nos leva a Romanos 8, que vai nos dar segurança da salvação. Não é? Em Romanos 9 ainda fechando essa questão. Então, assim, é bom ler, não é, os textos de maneira mais completa para você ter fundamentos, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar aqui. Valeu pelo comentário. Para quem está chegando agora também, tá bom? Se inscrevam no canal, marquem o sininho das notificações, não é? Dá o joinha de vocês também, porque ajuda bastante. Não se esqueça do joinha não, pessoal. Ajuda muito, tá bom? Comentem se vocês gostarem realmente do vídeo e compartilhem com todo mundo, em cada rede social que vocês têm. Ajudem o canal a ganhar notoriedade. Quanto mais pessoas alcançam, não é? Quanto mais pessoas, aliás, conhecem o canal, se inscrevem, não é? Mais pessoas vão ser alcançadas por conhecimento bíblico reformado. Valeu? Muito obrigado então e até o próximo vídeo.